à igreja de Corintos, havia muito sabido, havia muitos sábios, havia muitos doutores, havia aqueles que queriam entender Deus através da sua razão, o chamado racionalismo humano. Mas a palavra nos diz, irmãos, através do apóstolo Paulo, como é importante, irmãos amados, nessa caminhada que nós estamos caminhando, a gente não ficar questionando a Deus, a gente não duvidar de Deus, a gente não deixar que o pecado, as coisas do mundo e também o inimigo venha confundir a nossa mente, o nosso coração. Por isso que é importante, meus amados, nesses últimos dias que estamos vivendo, nós guardarmos de fato, de verdade, a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando Jesus estava ainda na terra, ele disse assim para os seus discípulos, depois que ele contou uma parábola, no livro de Lucas, capítulo, se não me sai da memória, capítulo 18, quando uma viúva, não é? Jesus em parábola começou a ensinar que uma viúva humilde, uma viúva muito, não é, humilde, ela queria que o juiz daquela cidade fizesse justiça. Glórias ao nome de Jesus. Mas o juiz não conhecia Deus e não respeitava ninguém, porque ele se achava, não é, o Todo-Poderoso. Mas Deus, quando quer dar uma bênção a alguém, irmão, Deus não olha se o camarada é juiz, é advogado, não é, se ele é ministro, ou se ele é presidente. Deus não olha isso não. Deus, ele move o céu e a terra para dar vitória a um crente fiel. Quem crê, diga amém. Ele move o céu e a terra ainda para dar vitória a você. Quem crê, diga amém. Qual é, pastor, esse perigo? É que na nossa caminhada nós sermos confundidos, nós sermos enganados, porque na época do apóstolo Paulo já tinha, não é, esses movimentos que queria realmente parar a fé, parar a caminhada da igreja cristã. Mas nós lemos, irmãos amados, na palavra, quando o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, inspirado por Deus, ele dizendo o seguinte: mesmo tendo pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Traduzindo essa palavra, significa ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem crê nessa palavra, diga amém. É necessário nós ser fiel até a morte. Com algumas pessoas, irmãos amados, que se achavam sábias, entendidos. No capítulo 1 de 1 Coríntios, versículos 21, Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes
pela pregação do Evangelho. Glória a Deus. Através da pregação do Evangelho, meu amigo, minha amiga, e não somente ouvir, mas você também, aleluia, abrir o seu coração, abrir a sua alma para Jesus e aceitar esta palavra do Evangelho, que é a única esperança para essa humanidade doente. Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Nos dias atuais, irmãos, existem muitas pessoas que querem persuadir a minha pessoa e a sua pessoa, não é? Existe a persuasão sadia e existe a persuasão negativa. E nós temos que ter cuidado, não é? Porque a palavra de Deus diz: acautelai para que ninguém te engane. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja dos últimos dias, irmão, ela está sendo rondada por lobos, não é? Por lobos, por falsos profetas. Ela está sendo rondada, está rondando, não é? Cercando a igreja de Jesus. Mas a palavra diz, irmãos amados, aleluia, através do apóstolo João. João estava na ilha, mas não negou a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. João estava sendo perseguido, João estava sendo preso, mas não negou a sua fé em Jesus e guardou a palavra e foi fiel até a morte. Mas naquela época, irmão, já estava existindo movimentos, pessoas dentro da igreja que estavam querendo persuadir muitos cristãos. E essa palavra, irmãos, persuasão, não é? Claro que o pregador, ele tem que pregar com persuasão. Todo pregador prega com persuasão, ou seja, todo pregador prega para atingir um objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Todo pregador, ele prega para atingir um objetivo. Ele tem um objetivo na sua pregação, que é realmente levar a palavra de Deus, levar a semente do Evangelho, aleluia. E o Espírito Santo se encarrega para convencer o homem, convencer a mulher do seu pecado, da justiça e do juízo. Amém, igreja? Amém. Claro que essa persuasão, ela é positiva, não é? Quando você vê uma pessoa no caminho errado, você então vai lá e dá um conselho, uma palavra amiga para aquela pessoa, e você persuade aquela pessoa a sair daquele caminho largo, aquele caminho errado, não é? Aquela decisão errada. Então existe uma posição, uma certa positividade na persuasão, mas existe também coisa negativa na persuasão. A persuasão que muitas pessoas muitas vezes falam para você, meu amigo, minha amiga, para você não ir à igreja, por exemplo. Muitas pessoas persuadem A e B e aconselham A e B e diz: olha, não vai para a igreja não, não vai ouvir a palavra dos crentes não, não vai orar na igreja dos crentes não. Olha, aquela conversa que falaram de você é verdade. Aí a pessoa bota na cabeça